Fala galera, aqui quem fala é Mazuca, trazendo mais um game aqui pra vocês. Esse aqui é o Atuel. Ele é um jogo que promete ser uma experiência relaxante, um jogo de caminhada e contemplação. Eu não joguei ainda, vamos fazer aqui um vídeo de primeira impressão. E parece ser muito interessante. Pode não ser o jogo pra todo mundo, mas que é interessante e é um jogo que foge um pouco da caixinha, né? Foge um pouco do mesmo que você vê em tudo que é jogo. Então aqui você vai... uma visão tipo de drone. Parece uma visão como se fosse um drone. É um jogo de contemplação, cara, de visualizar o cenário, de curtir, né? Então vamos ver o que a gente consegue aqui, mano. Não sei se eu vou curtir, mas assim... parece que eu tenho que seguir isso aqui, ó. É como se tivesse um rio avançando, é isso? Vamos ver, vou tentar entender aqui pra explicar pra vocês, porque eu também não tô entendendo não. Mas pelo que eu entendi é um jogo de contemplação, um jogo de visualizar o cenário, de curtir o visual. E é um jogo diferente, eu nunca tinha visto um jogo assim. É um jogo La gratuito. definición de un río sí, te la van a decir, pero eh, cauce que transporta agua. É um rio mesmo. Pero no, es muy amplio. Creo que no sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río transporta vida. Sin agua, sin un río, grande, chico, como sea, es vida. Tá. A definição de um rio é muito mais do que água, né? É vida. Foi isso que eu entendi que o cara falou aí. Teve mais coisas, mas eu confesso que não deu pra gravar. Mas ele falou sobre o vidro, sobre se ele, mesmo que seja pequeno ou grande, vai ter vida nele, né? Cara, nós somos um peixinho, mano. Nós somos um peixe descendo o rio. Cara, que absurdo isso. Por si só, já é um jogo muito diferente. Você pode curtir, você pode não Para las curtir, comunidades originarias de la zona, mas... el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman ñem. Tiene Nien. como un espíritu. Tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias, sentirse parte de los ríos. Cara, que loucura, mano. Toda vez que eu acho uma bolha, alguma coisinha, eu libero mais um peixinho que tá descendo comigo. Mas eu só controlo esse aqui, tá? Esse do meio aqui. Os outros estão indo sozinhos. E eles estão falando aqui que para alguns povos pode ser engraçado, pode ser diferente você pedir licença ao rio, né? Mas pra eles não, pra eles o rio tem vida, é como se fosse um espírito. Cara, isso aqui deve ter toda uma temática cultural de algum país. Eles estão falando em latino, né? Eu não sei se é castelhano, eu não sei o que é, mas... cara, depois eu vou ver o que é, o que tem a ver esse jogo aqui, com qual país foi feito, mano. Porque tá muito interessante, cara. Ó, liberei mais um aqui. Olha as aves voando, cara. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, ¿no? Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río, ¿no? De cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera y nos dejaba en el invierno.
descansaba cuando era un río estival, ¿no? Esa es la historia que tengo de mi Atuel, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy lo llevo en el alma. ¿Sí? Atuel é o nome do rio, é o nome do jogo, né? Cara, que sinistro isso aqui, cara. Diz que tem 30 minutos de gameplay. Vamos fazer então os 30 minutos, né? E ele vai intercalando. Quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que va transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera, ¿sí? Porque el río Atuel también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, ¿sí?, analizando esos sedimentos, qué tipo de rocas atravesó nuestro río Atuel, ¿sí? Hablamos que nace en cordillera principal, donde el marco geológico es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividad volcánica, glaciares, presencia de mares. Quizás algún fósil logre sobrevivir todo el transporte que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos un fósil que es marino, que el río Atuel se encargó de transportarlo. Y nos cuenta la historia de que la cordillera de los Andes en algún momento tuvo el mar. Cordilheira dos Andes. E eu larguei, tá? Eu tava mexendo muito no peixinho, tentando movimentar e tal, mas assim, ó, travou aqui, aí eu mexo. Mas não precisa, você pode só contemplar. Se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río, somos parte del río, te da la vida, entonces como que te arrimas a vos mismo, es como un espejo. E acho que a gente chegou num lago aqui grandão, hein? Chegamos. Ixi, tá pegando fogo. Caraca. Aí é complicado. Mentira. A gente vai controlar uma nuvem agora? Para cima, para baixo. E não é? Caraca, mano, que jogo maneiro, cara. Começamos descendo o rio como um peixe. E depois você vai evoluir aqui para uma nuvem que vai mexer no ambiente, vai curar o ambiente, né? Esse jogo tem toda uma complexidade de simbolismo, né? Que puta, mano, que jogo foda. Não consigo subir mais. Desde el naciente hasta que se embalsa es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalsa y se desvía en los canales, acequias, en algunos brazos o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, ¿sí? Ya el río ya no sigue su curso natural, sino que el hombre se lo da. Es un impacto negativo. Todo ese agua que en su momento seguía su curso natural y servía para la flora nativa también, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Bom, a gente está curando aqui a floresta. Bem floresta não, mas acabou. Acabou a água.
Será que a gente vai virar a raposa agora? Puta, isso me impressionou, velho. Essa transição, eu achei que ia ser um jogo só onde você desce o rio como um peixinho e ia ficar contemplando. Essa transição de peixe pra nuvem, de nuvem pra raposa já me impressionou. Obviamente vai ter gente que vai falar assim, ah, que jogo merda, que jogo ruim. Mas, cara, isso aqui é muito trazer algo diferente no mundo dos games, cara. Isso aqui é muito fugir da casinha, fugir do mais do mesmo. Pode ser que você não curta esse tipo de game, mas, cara, isso aqui tem toda uma temática, tem todo um simbolismo. Tem a cultura deles, da Cordilheira dos Andes e do Rio Atuel, que provavelmente é o nome original do rio. Então, assim, muito legal, cara. Viviendo en un oasis frente al agua, digamos, y a cómo debemos aprovechar ese agua que tenemos. ¿Sí? Y lo nativo, de alguna forma, chocando con la mano del hombre. Ese sería, digamos, el principal problema ahí. ¿Cómo podemos hacer para que el impacto que generemos en la naturaleza sea de la menor medida posible? É, estamos avançando aqui, mano. Los puesteros del Atuel, gente de manos curtidas, hermanos de veranadas y de un río que da vida. Viviendo allá entre los cerros, entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas. Mujeres sacrificadas, hornos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el Atuel han nacido quieren que siga nevando para que no muera el río. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperança, hecha de arena e de viento. Eles estão falando aqui sobre os ribeirinhos, né? Pessoas que nasceram na beira do rio e que querem que continue nevando, porque a neve lá de cima da cordilheira que faz o rio continuar vivo, né? E se não neva, ele seca. E eles precisam no rio, tanto para se alimentar, para plantar, para comer, né? Eu acho que é pra cá, né? Cara, o jogo começou com um riozinho iniciando. É muito absurdo isso aqui, cara. É muito absurdo, velho. Voltamos a ser uma nuvem. Conforme a gente vai passando e chovendo, a gente vai transformando as árvores que estão amarelas, quase mortas, em algo vivo, né? Pode crer. Entendi. Transformando a enseada do rio aqui, a beiradinha do rio. Ó, tudo ficando verdinho, cara. Oxi, tem uma pedra ali com cara, mano. Não parece uma cara de um bicho, de um monstro?
de uma entidade, eu não sei. Acá en el cañón también hemos tenido presencia marina del Atlántico. Aquí a través de la geología, a través de nuestro río Atuel podemos hacer toda una interpretación gigante del marco y de todos esos terrenos que atravesó el río Atuel. Y lo curioso sobre todo es también lo variable. Uno cuando ve el cañón del Atuel ve muchísimos colores, ve muchísimas variedades de tipos de rocas. Bueno, cada color de eso, cada tipo de roca nos muestra una historia geológica, un pequeño ladrillo de esa pared que se construyó a lo largo de toda la historia geológica del cañón del Atuel. Legal, ele falou sobre a possibilidade marinha de ter existido mar nesse cânion, né? No passado. A geologia mostra isso com os estudos, com as rochas, com a variedade de rochas que tem. E que é possível ver isso. Tem como eu molhar? Não sei se eu tinha que ter molhado antes. O jogo ele é bem livre, tá? Apesar de ter um roteiro, né? Você não tem muito como explorar, não é um mapa aberto. Mas você pode molhar, você pode não molhar. Acho que a temática em si é exploração mesmo, como é dito. Que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando. Caraca, agora nós vamos controlar uma ave. Que maneiro adulto, isso, cara. Já tô apaixonado por esse jogo. Vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal y al final, Vamos baixar. el río, como el ser humano, Será que eu consigo se pierde. adicionar essa ave aqui ao meu se grupo? diluye. Ah, ela vai voar junto comigo, ó. Cara, que bonito isso aqui, cara. Parece que cada ser de este planeta Meu o cada Deus, uno de los mano, que estamos como é que acá os caras tiene fazem um como- no jogo sé si una desse, obligación, velho? pero tiene como un mandato, el mandato de ser, el mandato de fluir. Eu já Esse tinha mandato, visto o jogo el mandato de contemplativo, fluir, mas entiendo igual que esse es uno de los aqui, más importantes que tiene, tá que de tiene el parabéns, agua. velho. Entonces, el agua, el río, nunca se ha interpuesto en nuestro fluir. Todo lo contrario, desde hace 7000 años en la zona hasta la actualidad, ha estado acompañando el fluir de las comunidades humanas. Imagínate vos que desde que está la civilización hasta ahora, lo que hemos Ó, hecho dá pra nosotros voar a veces bem até. es no dejar que ese Acho que río esse aqui do fluya Dava é o que libremente. tá mais livre pra explorar, ó. Até pra fazer curva, não é tão fechadinho como o rio, né? Mas acho que tem que ir pra lá. Tem como descer. Ó, bem beirandinho ali a água, mas ele sobe até um limite. Não dá pra ficar Actualmente muito pienso baixo, en un não. río como otro ser más. Tem um limite. Es un ente que tiene vida. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, últimamente, estos últimos años, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Eso es innegable, ¿no? Acabou? Nossa, a neve. A neve ou a chuva? Chuva. Cara, a gente tá como um pingo de chuva, mano. Acredito nisso não, cara. Caraca, que loucura isso, cara. Que coisa genial esse jogo, mano. Tô arrepiado, na moral. E aqui a gente volta a ser o rio lá no início. Umas pessoas ali no meio do mato com uns guarda-chuva. Estão planejando um crime ali, não é possível não. Caraca, mano, isso aqui é muito doido. Isso aqui é muito doido. Sabe por que é muito doido? Porque é um jogo totalmente conceitual. Você tem aqui uma temática de falar sobre o rio.
É o rio Atuel, que nasce na Cordilheira dos Andes e atravessa o centro-oeste da Argentina. As entrevistas que você escutou são reais, como todos os rios. O Atuel nos abastece desde tempos imemoriais e estabelece conexões íntimas com aquelas pessoas que vivem perto de suas margens. Cara, que experiência, velho. Falou que era meia hora, mas eu acabei fazendo em menos, em 20 minutos. Jogo gratuito na Steam, se você quiser testar e ver com os seus próprios olhos, né? É um jogo muito interessante, conta sobre a história do rio, sobre a vida do rio. Fala um pouco das rochas, da geologia. Cara, muito legal mesmo. Uma baita experiência aí. E eu que não sou muito um cara de ver jogo com um videozinho, com muita historinha, curtir, porque é uma coisa muito diferente do que a gente vê por aí. É um jogo totalmente conceitual, cara, que fala do rio Atuel. Muito legal mesmo, muito legal. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que me recuperar aqui, porque foi uma experiência que eu tô pensando ainda no que aconteceu, cara. Você começa como um rio descendo, iniciando bem fininho e vai aumentando. Você passa por um peixe, você passa por uma nuvem, você passa por uma raposa, você passa por uma ave, né? E no final volta ao seu rio de novo, como se fosse um ciclo, né? Que tem início, meio e fim. Cara, muito interessante, velho. Muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like aí se você curtiu. Se você puder dar uma inscrição aí pro canal, seria muito bem-vindo. E vamos nessa, vamos fazer mais vídeos aí, porque, cara, isso aqui é muito, muito interessante. Tô sem palavras. Um forte abraço, até a próxima. Valeu.